Olá, meus irmãos, minhas irmãs aqui do canal do Filho Pródigo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu véu católico. Esse vídeo é muito mais assim uma partilha, um testemunho, do que efetivamente alguma tentativa de convencimento de alguém em relação a isso. Eu já fiz um vídeo sobre o véu católico, vou deixar o link na descrição, contando o que a igreja fala, sobre o histórico, para que você possa acompanhar. E desse vídeo que eu fiz sobre o véu católico, surgiram algumas questões que a gente vai conversar agora. A primeira foi uma pergunta que foi feita com relação às cores. Então, vale dizer que as solteiras usam o véu branco e as casadas e viúvas usam o véu preto. Outra questão também é que eu brinquei no outro vídeo e falei, vamos falar sobre um tema polêmico e revolucionário, quando o correto seria ter dito que é um tema contra-revolucionário, porque a revolução que a gente vê na sociedade, que tem essas consequências hoje em relação à família, em relação à pureza e tudo mais, são combatidas num movimento que é o movimento contra-revolucionário, a favor da vida, a favor da família, de famílias numerosas, a favor da pureza, enfim, creio que vocês entendem bem do que eu estou falando. E também uma outra questão que surgiu, uma pessoa falou que a gente tem que tomar cuidado para não ser fariseu. De fato, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é ficar apontando para as outras pessoas e também nem ser aquela pessoa que só é cheio de virtudes dentro da igreja, quando sai da igreja não vive. Até porque a modéstia, ela é uma virtude, é algo interior. E ela envolve também o desenvolvimento das grandes virtudes humanas. Eu não sou especialista no assunto, mas por a minha história com o véu, precisa caminhar nas outras virtudes, como a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza. O Senhor vai trabalhando a gente como um todo, não é uma virtude só, né? Então, é o poder do Espírito Santo agindo em nós de muitas formas. E eu também quero contar para vocês que eu criei uma playlist. Nessa playlist tem todos os assuntos que eu tenho encontrado, tenho selecionado sobre a modéstia, para que vocês possam estudar mais caso queiram. Vou deixar também na descrição. Então vamos lá, vamos falar sobre o meu véu católico. Nessa foto aí eu estou com o véu preto meu, que eu comprei do Instituto Hesed em Fortaleza. E como que foi comigo? Eu comecei a avaliar o uso do véu após a depressão, no caminho da cura, conforme eu fui me conhecendo mais. Na prática, eu posso dizer que tudo começou por causa de Nossa Senhora, foi por causa dela, porque Nossa Senhora é o modelo. E quando a gente toma Nossa Senhora como modelo, muitas coisas na nossa vida começam a precisar de mudança, de ser renovado, de ser modificado ou de ser totalmente tirado da nossa vida para dar espaço, para as coisas que Nossa Senhora recomenda. Então, quando eu fiz a total consagração a Jesus pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, eu senti uma necessidade de estudar melhor a minha relação com o véu. E no começo foi bem estranho, eu até coloquei uma foto, porque se todo mundo tivesse de véu, eu seria só mais uma, ninguém ia perceber. Mas é difícil você não ser notada num ambiente que está todo mundo sem véu e você chegar lá de véu, e na sua comunidade que você frequenta, que você trabalha aqui, que você está ali no dia a dia, chegar de véu, as pessoas estranham um pouco. Mas rapidinho foi caminhando bem, fui bem aceito. Bom, São João Paulo II dizia que a Santa Missa é o céu na terra. A liturgia que celebramos na terra é a misteriosa participação na liturgia celeste. E isso me fez pensar assim, como eu estou indo para a missa, não só na questão interior, de estar em estado de graça para receber a comunhão, toda essa preparação para receber Nosso Senhor, o jejum eucarístico de 1 hora antes da missa sem comer, toda essa preparação que a igreja nos recomenda, mas mais do que isso também, exteriormente, não só honrar de guardar o domingo, que é fundamental a gente guardar o domingo, mas eu senti a falta de me preparar mais, para ir ao banquete do Cordeiro. E aí o véu, ele veio para mim como esse sinal de Deus, porque tudo que é sagrado, Deus cobre com o véu, a igreja cobre com o véu. E aí eu coloquei algumas imagens para vocês, um casal, o altar, a âmbula, o sacrário,
o Papa Bento XVI ali com aquele véu do sacramento segurando o ostensório, então eu podia ir além. E aí quando eu comecei a usar o véu na missa, eu fiz o meu próprio véu e comecei com ele na missa e em momentos de oração dentro da igreja, por exemplo, na oração do Santo Terço. Externamente, algumas pessoas puderam notar algumas mudanças, né, de me ajoelhar mais, de ficar mais tempo de joelhos na oração. Eu também uso dos cosméticos, foi uma coisa que eu comecei a usar com mais moderação, não que eu tivesse um uso exagerado, mas uma melhor escolha das cores, né? E também cuidado com transparências, também não que eu usasse roupas transparentes, mas às vezes você vai comprar uma blusa que no dia a dia você usaria assim sem problema, você falar, não, essa aqui tá um pouco transparente, colocar uma regatinha de alça por debaixo, uma roupa, uma coisa mais cor da pele, e aí, né, fica mais discreto. Mas eu acho que a grande mudança exterior que eu tenho que compartilhar com vocês, eu fiz questão de separar, é a questão de usar saias e vestidos, porque a maior parte da minha vida eu usei calça, muita calça. No meu ambiente de trabalho eu não tinha saia, no meu guarda-roupa não tinha saia, e eu usava assim, quando eventualmente um vestido num casamento e outros eventos eu ainda priorizava a calça. Então eu até descobri esse meu lado mais feminino, né, mais virtuoso, né, usando a saia. Demorou um tempo, eu estranhei. Só que também eu não queria gastar, porque eu entendo que tinha que trabalhar as virtudes como um todo. E eu não queria que fosse um desfile de moda, não queria que fosse uma coisa de vaidade. Eu queria que fosse uma mudança mais profunda. Então eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ver se tem um jeito de transformar a calça jeans em saia. E aí eu peguei, fiz a primeira, peguei uma calça minha, transformei em saia, ficou bem legal, parecido com essa saia aí do meio. Aí peguei uma outra mais escura, fiz também, deu certo, outra calça, ficou mais parecida com essa outra da direita. As minhas saias ficaram abaixo do joelho, ficaram bem legais. E aí eu comecei a gostar, foi muito bom, gostei de usar. E aí, conforme eu me acostumei a usar, e aí sim, eu pude comprar saias mais específicas para poder usar com véu para ir na missa. Outra coisa também que mudou foi a questão do desapego de algumas coisas em exagero. Não só no guarda-roupa, mas assim dentro de casa, itens de decoração e algumas outras coisas que eu tinha em exagero. Então eu comecei a me desapegar. E junto com isso também, conforme eu fui diminuindo, né, o que eu tinha, comecei a me desapegar também de algumas aprovações, porque com o véu a gente experimenta uma coisa meio estranha, né? As pessoas ficam te olhando um pouco. Eu compreendo que o mundo não gira à minha volta, que não tá todo mundo me olhando, né? Mas não é isso. Mas eu não estranho um pouco assim no começo. E aí eu fui me desapegando dessas aprovações, porque eu não uso o véu para as pessoas, né? Eu uso o véu porque eu entro na presença do Senhor. Então, isso foi interessante. E junto com isso também essa questão interna, que, bom, como é uma questão interna, não dá para ficar falando aqui para vocês, mas eu posso, assim, porque acho que com outras pessoas também aconteceu dessa maneira, a gente fica mais contemplativa e melhora mais a nossa atenção na oração. Mas eu preciso dizer para vocês, não é que isso tudo está resolvido, tá? Que eu sou totalmente contemplativa e estou totalmente 100% do tempo focada, não. Mas eu já melhorei em relação ao período quando eu comecei. E por fim, agora já terminando assim, para contar para vocês, eu vou mostrar aí os meus véus. Eu uso o véu preto, os 2 primeiros véus pretos. Eu comprei do Instituto Hesed em Fortaleza. E era o que eu usava só véu preto. Mas aí eu mudei de cidade e eu fui conversar com o pároco daqui da nova igreja, e eu falei para ele, né, padre, eu uso véu na missa, o senhor me autoriza? Eu achei por bem falar com ele, achei prudente falar com ele. E ele falou, você só usa véu preto, você é viúva? Eu falei, não, padre, eu sou casada. Ele, porque você não usa também um cinza, um azul, uma outra cor, só preto, parece que você é viúva. E aí eu achei por bem, né, colocar também o cinza. Então eu alterno, a maior parte do tempo eu uso o véu preto, mas de vez em quando eu alterno com cinza. E enfim, por obediência, e também foi importante para mim, tem me feito bem. Acho que a aceitação também junto do padre foi melhor. Mas eu uso também
lenços e echarpes. Por quê? Porque quando tá frio, eu uso calça pra ir na missa, sabe? Assim, menos de 10 graus, é difícil usar saia, mesmo com meia mais quente, meia grossa. Eu sinto frio, aqui a região que eu moro faz bastante frio. Então, o que acontece? Eu uso lenços e echarpes e uso uma calça, né? Ok, né, gente? Não pode ser calça colada, não pode ser legging, tem que ter o bom senso também. E aí eu uso o que? Esses lenços, que são uma pashmina, um lenço normal, e eu tenho até um lenço estampado, que eles vão no meu pescoço, protegendo assim o meu corpo, o meu pescoço, e quando chega na missa eu tiro, coloco, assisto a Santa Missa, porque hoje, para mim, é muito importante que eu cubra a minha cabeça em oração na igreja. Para falar a verdade, fico incomodada, né, de não estar com o véu. Às vezes até vou visitar uma igreja e sinto essa necessidade, né? E por fim, terminando agora, só para contar para vocês, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo, um tutorial contando como que foi que eu fiz o véu. Eu mostro assim brevemente algumas imagens e alguns detalhes, né, como que costurei a renda, como que escolhi, conto para vocês. E também, se alguém quiser saber como que foi a experiência pro meu esposo, porque pode ser que alguns homens fiquem curiosos de saber como é que foi, né, para a experiência para ele e da esposa ter começado a usar o véu, ou até alguma mulher que quer saber o que passou na mente do marido quando viu a esposa de véu. Tá bom, meus irmãos? Era isso que eu tinha para contar para vocês, meus queridos. É esse podcast, mais um podcast falando sobre o uso do véu. Fiquem com Deus e até o próximo.